Porções extraídas do jornal Árvore da Vida. O que Deus uniu. O casamento segundo a vontade de Deus. O casamento e os 4 cavaleiros do Apocalipse. Parte 1. A palavra de Deus toda, sem exceção, pode e deve ser aplicada a cada segmento da vida de um cristão. Nesse artigo, vamos colocar o casamento sob a lupa do capítulo 6 de Apocalipse. Vamos tomar os 4 cavaleiros desse trecho e considerá-lo sob essa ótica. Os 4 cavaleiros falam respectivamente do Evangelho, das guerras, da fome e da morte. Vamos começar com os 3 últimos e nos próximos artigos falaremos do primeiro. E saiu outro cavalo, vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dado uma grande espada. Apocalipse 6:4. O cavalo vermelho representa a guerra. Muitas vezes ele aparece em nosso casamento, trazendo sua maior especialidade: litígio, discórdia, desarmonia, a guerra. Marido e mulher, que antes atuavam como aliados, agora se veem a lutar entre si. Que antes viviam em harmonia, agora se veem afastados um do outro, se evitando. Toda vez que a guerra está presente no casamento, a paz está ausente. O cavaleiro desse cavalo carrega consigo uma grande espada e a usa para lutar. Uma palavra carregada de crítica, um olhar frio, uma acusação, um comportamento que expresse abandono, desinteresse e indiferença é a grande espada que muitas vezes usamos contra o cônjuge. Ela primeiramente fere, depois mata. É triste um casamento em que o cavalo vermelho nunca vai embora. Em algumas casas ele fica semanas, meses e, em casos mais críticos, anos. Então vi e eis um cavalo preto e o seu cavaleiro com uma balança na mão. Uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Versículos 5 e 6. O cavalo preto representa a fome. Perceba que aqui os alimentos são pesados, avaliados e nada pode ser desperdiçado. Isso indica escassez. Toda vez que as coisas ficam escassas, o critério para seu uso aumenta. A guerra introduz a fome. Na experiência dos casais fica assim. Toda vez que puxam a espada para atacar um ao outro e passam a guerrear entre si, além de a paz deixar a casa, a escassez e a fome se instalam. O casamento é uma esfera em que as necessidades afetivas são satisfeitas. Um abraço demorado e apertado, um olhar terno e profundo, um beijo singelo e carinhoso, uma palavra positiva e encorajadora tem o poder de encantar e satisfazer a alma como nada no mundo pode realizar. Quando a guerra entra por uma porta, os abraços, o olhar terno, os beijos e as palavras doces saem pela outra. Toda manifestação de cuidado, carinho e afeto fica escassa. Um casamento assim é insuportável. Olhei e eis um cavalo amarelo e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte, e o inferno o estava seguindo. Versículo 8. O cavalo amarelo é o pior de todos. Com sua palidez típica da ausência de vida, ele representa a morte. Para que um casamento atravesse o tempo, tenha vício e seja duradouro, a vida precisa ser cultivada. A vida no casamento pode ser vista na alegria e na felicidade dos cônjuges e no perdão que facilmente liberam diante das muitas faltas que cometem. Além disso, a vida é uma das características divinas mais marcantes. Ter vida no casamento é dispensar Cristo um ao outro, alimentar um ao outro com as palavras da vida. Como está seu casamento? Vivo ou morto? Vivendo ou morrendo? A morte nunca chega de repente no casamento. Vem aos poucos. Primeiro temos a guerra, com pequenos desentendimentos que podem aumentar. Depois a fome, privando um ao outro de atenção, afagos e carinho. E por fim, a morte, quando ambos decidem seguir caminhos separados. Todo casal precisa checar seu casamento para ver como anda. Não podemos aceitar que o casamento seja marcado por discussões ou aceitar conviver passando fome de abraços, beijos e carinho. Quando os casais vivem muito tempo sujeitos aos cavalos vermelho e preto, a morte do casamento é grande possibilidade. Os casais precisam reagir e clamar ao Senhor por socorro. No próximo artigo, apresentaremos o cavalo branco.
que traz consigo a vitória do Senhor. Que Deus abençoe o casamento.